Você já ouviu alguém falar, ih, fulano tá com cabeça de Ozempic, se referindo a alguém que perdeu peso muito rápido? Uma expressão que saiu na internet, acho que no Brasil e nos Estados Unidos também, acho que no mundo inteiro. Bora falar sobre isso? Oi, pessoal, meu nome é Vanessa e eu estou num processo de emagrecimento usando o Monjaro. Bora falar sobre a cabeça de Ozempic? Então, polêmico, né? Vou confessar que na época que saiu esse papo na internet, eu fiquei preocupada. Eu não fiquei preocupada com a cabeça de Ozempic não, porque eu tenho muita bochecha, sabe? Então, não me preocupei muito com isso. Mas também rolou uns papos de bunda de Ozempic, né? Que a pessoa fica com a bunda bem murcha. Aí sim eu fiquei muito preocupada. Mas vamos falar sobre o que que é isso, né? E de onde surgiu isso. E já quero adiantar que, gente, não é fake news, mas é um pouco de exagero, tá? O que que significa cabeça de Ozempic? Na verdade, é a pessoa que emagrece muito rápido. E isso não quer dizer que a pessoa, isso acontece quando a pessoa toma Ozempic. Não, isso acontece com todo mundo que emagrece muito rápido. Por exemplo, pessoas que fazem bariátrica. As pessoas que fazem bariátrica também ficam com cabeça de Ozempic. E na verdade não é uma cabeça de Ozempic, é porque você está tão acostumado a ver aquela pessoa tão gorda. Você já reparou que o gordo, ele tem um corpo muito grande, a cabeça não cresce tanto quanto o corpo, né? Aí fica com uma cabecinha pequenininha. Aí quando a pessoa emagrece, o corpo vai diminuindo, parece até que a pessoa encolheu, né? E a cabeça vai ficando grande, mas na verdade não, isso daí é porque você estava acostumado com uma proporção diferente daquela pessoa. Porém, existe sim quando a pessoa fica com o rosto muito chupado, né? Fica com uma entrada assim muito grande e tal. E aí eu até vou colocar aqui umas fotos que começou a rolar na internet, principalmente que chamou muita atenção. Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que foi a Kim Kardashian, quando ela botou, ela tomou, acho que ela fez, eu não sei se ela fez uso, não me recordo agora, se ela fez uso do Ozempic na época, mas ela precisou acho que pro Met Gala, ela precisou, não é que ela precisou, né, ela poderia ter feito ela poderia ter feito um vestido parecido ou uma réplica do tamanho dela, mas ela quis usar o vestido da Marilyn Monroe. E a Marilyn Monroe é bem menor que ela, claro, né? Então parece que ela emagreceu uns 16 quilos só para entrar naquele vestido e ficou bem cadavérica, né? Aquilo ali chamou muita atenção. Mas o cunhado dela, o ex-cunhado dela, eu já não vou me recordar o nome dele, mas eu vou ver se eu consigo achar uma foto. Ele ficou mal, assim, não mal, mas ficou com uma cara assim de doente. E de repente eu encontro alguns exemplos aqui na internet para mostrar. Mas por que que acontece? Por que que a pessoa, quando tá tomando o Ozempic ou o Monjaro ou o GLP-1, né, que seja, fica com uma feição assim, tipo de caveira, caída, triste, doente, né? Com uma feição de doente. E isso acontece porque a pessoa, ela emagrece de forma muito rápido. E quando você toma o GLP-1, quando você toma um Monjaro, um Ozempic, você perde a vontade de comer, você fica com... dependendo da dosagem que você tá tomando, se você já começa lá, às vezes tem gente que não tem tanto peso para perder e já começa logo com aquela dosagem inicial e poderia ter começado com uma dosagem um pouco menor e já sente muito mal, né? Fica com náusea, vômito, é, passa mal mesmo e não come nada. E não pode, você não pode ficar sem comer nada, porque você vai acabar perdendo massa magra. Essa é a questão. Quando a pessoa fica com aquele rosto muito chupado, fica com aquela cara de doente, é porque essa pessoa tá perdendo músculo. Em especial, tá perdendo músculo e colágeno do rosto. Isso é péssimo. E isso para recuperar leva anos. Então, essa que é a cabeça, né, de Ozempic que as pessoas falam. O que que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, né? Não perder peso muito rápido. Quando você começa a tomar, quando a pessoa está muito gorda, ela começa a tomar o Monjaro ou Ozempic, inicialmente acontece um processo de desinflamação do corpo.
E quando você tem esse processo de desinflamação do corpo, você acaba desinchando, você estava retendo, a inflamação retém água, então você acaba liberando toda essa água do corpo, então o seu peso cai bastante. Isso não é músculo, isso não é gordura, isso é água. É ótimo ver os números caindo na balança, mas aquelas primeiras semanas é a água, tá? E é bom, é saudável, é bom que você desinche, é bom que você, né, desinflame, é maravilhoso. Mas depois você acaba que você entra num processo de mais estável, de perda de peso e um pouco menor. O normal, o saudável, é que você entre num processo de perda de peso mais lento e mais estável. Dizem que o saudável é ali entre um quilo e meio por semana, para que você não entre no processo de perda de músculo, tá? Outro ponto que é muito importante, proteína. Eu não sei dizer, eu não sou nutricionista, então eu não sei dizer qual é a proteína certa para você, a quantidade de proteína certa para você, mas o que eu tô seguindo, tá? É uma média aí de 100 gramas de proteína por dia, que dá mais ou menos uns 30 gramas a cada refeição. E confesso que é muito difícil, eu não consigo, por exemplo, no café da manhã, eu gosto de comer ovos, 2 ovos, por exemplo. 2 ovos dá 12 gramas de proteína, não dá. Então, uma dica aí que até posso dar, né? Eu tenho botado um shake de proteína, metade de um shake de proteína no meu café, para que eu aumente essa quantidade de proteína, né? Ou então boto whey protein no pó mesmo, né? Tomo um shake com whey protein para aumentar a quantidade de proteínas, né? Do meu dia, para poder não perder músculo, né? A grande questão toda é essa, não perder os músculos que eu já tenho. Não adianta. Todo mundo que perde peso com Mounjaro, com Ozempic, com bariátrica, reeducação alimentar, todo mundo que perde peso perde músculo junto. Não tem jeito. Não adianta você bater pé, não adianta. Você vai perder músculo sim, mas você pode minimizar, né? Então você pode perder menos músculos. E como é que você perde menos músculos? Comendo proteína e fazendo exercício de força. Então você precisa do seu músculo para manter seu metabolismo funcionando e queimando as calorias e queimando essa gordura. Então vamos ter um emagrecimento responsável, consumindo proteína, fazendo exercício e sem estragar nosso metabolismo, para quando a gente conseguir emagrecer tudo que a gente precisa emagrecer, a gente consiga manter isso e consiga ter uma vida saudável com os nossos músculos intactos e sem cara de Ozempic, certo? Então, por favor, se você estava com medo de começar essa jornada de Ozempic ou Mounjaro por causa disso, tá aí a explicação, tá? Se você gostou dessa informação, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!